Sim, temos um rabino que foi gladiador, Rabi Shimon ben Lakish. Essa história é muito bacana. Vamos ver aqui, ó. Onde é que ele tá? Vamos ver aqui. É esse aqui. Ah, aqui tá ele, ó. Rabi Shimon ben Lakish. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é a história do rabino que era gladiador, mas como é que é isso? Olha, essa história é muito interessante. Ela tem uns nuances bacanas, como se fosse de filme mesmo, né? Que ele começou, ele era um bandido do deserto, e um dia conhece o Rabi Yohanan, que o ensina ele, coloca ele no caminho da Torá. O cara começa a estudar, a se desenvolver, passa anos estudando, né? E se transforma ele mesmo num rabino, ensina várias pessoas, tem um legado importante. São rabinos da época do Talmud, na época do Segundo Templo. Então, uma figura importante, né? É, ele era uma pessoa que vivia do campo e a sua família teve um revés financeiro e ele precisou se dedicar a lutar para sobreviver. É muito parecido com o filme, inclusive, Gladiador. E lutando para sobreviver, ele foi ficando mais forte, mais famoso, e Rabi Shimon ben Lakish fugiu, virou um bandido, vivia nas montanhas, tinha um bando, roubava, era um cara perigoso, era barra pesada o cara. Mas um dia ele encontra um rabino ceboiano no Jordão, no Rio Jordão, e vai até ele, e diz, vou pegar esse otário, né? E só que essa pessoa era Rabi Yohanan, um grande sábio da época, e Rabi Yohanan viu ele muito forte, aquele bandido, reconheceu o cara que era o gladiador, e disse assim, pô, você é bem forte, essa sua força pode ser utilizada para o bem, para o estudo da Torá, para o benefício dos outros seres, você pega essa força e direciona para uma coisa boa. E ele deu risada, né? Disse, bem capaz, né? E tu aí que tem um cara bem apessoado, bem bonito, um cara jovem, jovial, aí tu também podia estar com as mulheres, não tá, então tu é rabino. Tentou fazer um deboche ali com o Rabi Yohanan, né? E o Rabi Yohanan disse, bom, eu sei que eu tenho uma irmã que é muito bonita. E tão bonita, muito mais bonita que eu. Se tu for estudar a Torá e abandonar essa bandidagem aí, tu aí, que ele era um ladrão conhecido, tu vem pro estudo e aí tu casa com a minha irmã. E aí o Rabi Shimon Ben Lakish pensou, pô, vou enganar esse otário, você é ótimo, você tá resolvido, né? Aceito. E aí nisso eles voltaram juntos, já foram caminhando de volta para a cidade e tiveram um bom desenvolvimento, uma amizade surgiu, começaram a estudar a Torá e muitos meses, anos dedicando aos sábios e aos estudos e a Torá oral e participando de grupos, né, que existia Yeshiva e tal, então eles faziam verdadeiras assim sessões de estudos, né, debatiam entre eles vários rabinos, então é uma faculdade da época basicamente assim, né. Então o Rabi Lakish tinha por característica, ele era muito contestador, assim, né? Então ele via uma ideia e ele, mas por quê? Mas como é que vai ser isso? E isso inspirava o Rabi Yohanan, e Rabi Yohanan e Rabi Shimon ben Lakish tinham discussões que elas iam evoluindo, vamos dizer uma coisa, vamos dizer outra coisa, sobre situações da vida, a lei, os costumes da época. Então eles trazia, Rabi Shimon ben Lakish gostava muito de estudar as, as questões jurídicas mesmo, né? Questões da lei, do dia a dia, o que acontece, se divide uns bens, o filho morre, fica com o pai, essas discussões elas estão presentes ali no Talmud, e então um complementava o outro. Essa história é bem interessante. Então, o Rabi Yohanan lançava uma situação, muitas vezes prática da vida, e o Rabi Shimon ben Lakish contestava e trazia uma outra visão, né? Tipo assim, não, então mas a mulher que casa
e já tem bens, mas e se tem um filho, e o direito é de quem? Essas situações já eram discutidas na época, né? Muito interessante isso. E se açoita um escravo, mas é a época do Shabá. Então tinha várias discussões desse tipo, do que podia, do que não podia, do como ia ser feito, mas aí divide com quem, as terras e as leis, não, mas e um rabino pode ser preso, e se pode ser preso, como será? Então tinha todas essas discussões. E o Rabi Shimon ben Lakish, ele era muito forte, né? E ele sempre exercia assim um domínio, esse domínio não só corporal, né? Ele tinha um domínio intelectual já de muitos anos que tinha estudado e era muito incisivo nas suas questões, né? Então, por vezes, inclusive, teve situações que ele era tipo assim, ó, sai daqui porque tu vai te incomodar aqui com esses caras aqui. E deu incomodação, deu incomodação. Uma vez ele brigou com o príncipe de Judá, acho que o filho do rei de Judá, e Shimon ben Lakish precisou fugir. Então, fugir para a cidade de Magdala, que essa história é interessante, porque tem uma parte histórica envolvida ela, bem legal dos nossos tempos até. No Talmud diz que então perguntaram lá enquanto ele vivia em Magdala, fugindo do rei, porque existiam cidades refúgios, né? A pessoa cometia determinado delito, ela poderia ir para uma cidade de refúgio se ela não fosse inteiramente culpada da situação, né? Enfim, ela que permitia que a pessoa tivesse um tempo para que ela se a situação se ajeitasse ou ela se arrependesse ou pagasse e a pessoa perdoasse, enfim, situações da época que são muito particulares. Então ele estava na cidade de refúgio lá de Magdala e vieram perguntar para o Shimon ben Lakish, escuta, já que tu está por aí, né, diz uma coisa, dá para construir uma sinagoga nova usando pedras de uma sinagoga antiga? E aí o Shimon ben Lakish, isso é interessante, mas não pode. Não pode. Uma sinagoga tem que ser construída do zero, com pedras novas, com intenção nova, com uma vontade de fazer algo que seja totalmente próprio dela, exclusiva. Não pode pegar um templo antigo, usar aquele material. Não, aquilo fica lá. Então, se tem uma sinagoga em ruínas, ela não pode ser alterada, ela fica lá para o tempo que cuide. E é muito interessante, porque aí, então, essa sinagoga de Magdala, isso não está explícito no Talmud, né? Mas existe em Magdala uma sinagoga que foi descoberta, que inclusive tem uma pedra com um desenho da época do Segundo Templo, que é a época do Rabi Shimon ben Lakish. E tem uma história muito bacana, que é, inclusive, posterior, depois, que estavam lá no mundo vindouro, estavam no céu, as duas almas dos antigos companheiros do Rabi Shimon ben Lakish, seus companheiros de bando, na época de gladiador, de bandidagem, dos roubos. E eles teriam perguntado para um anjo, puxa, ó, nós estamos aqui nessa situação, um lugar não muito favorável, mas lá está nosso antigo companheiro, Rabi Shimon ben Lakish, o gladiador. E aí ele disse, não, Rabi Shimon ben Lakish, grande sábio da Torá, fez muitas coisas positivas, arrependimento, boas ações, caridade, muitos estudos, e se dedicou às coisas boas. Por isso que ele está lá, no lugar mais alto, lá, naquele círculo mais alto do céu. E aí, então, que os seus antigos companheiros responderam, disseram, não, mas nós também podemos fazer essas coisas maravilhosas aqui, deixa com a gente, que a gente dá um jeito. E aí o anjo teria dito, disse, não, mas isso é possível em vida. Então, fica para outra, pessoal. Essa lição interessante, ainda que seja uma cantação de lenda, de que as boas ações, elas podem ser feitas aqui, né, quando a gente está vivo, né? E não desperdiçar esse momento, essa oportunidade de poder
se dedicar aos bons estudos, às boas ações, caridade, oração, ler a Torá, mas fazer coisas boas, ter uma ética e valores, e que esse tipo de situações, de afirmações, condutas nos conduzem a uma vida melhor. Se não no céu, com certeza aqui a gente teria muito mais paz agindo dessa maneira.